Olá, mais um programa Entre Amigos. Damos início a mais uma entrevista com o Dr. Cláudio Neves, médico geriatra gerontólogo, que está aqui sempre conosco para a sua satisfação. Você que nos acompanha, nos dando o prazer, a satisfação, a alegria, o contentamento da audiência. Hoje nós vamos abordar um tema que já abordamos por diversas vezes, mas só que de forma contrária. Nós abordamos aqui em nosso programa Entre Amigos cerca de 5 ou 6 programas, né, doutor Cláudio, a respeito do Covid-19. Mas, naquela ocasião, nós falamos a respeito de toda uma preocupação que envolvia toda uma coletividade, em nível nacional e mundial. Hoje nós vamos falar de forma positiva sobre o Covid, mas quais as notícias boas que estão sendo propagadas em nível mundial a respeito do Covid-19, doutor Cláudio. Mais uma vez, uma grande alegria tê-lo conosco. O prazer é nosso, Luiz, estar falando aqui sobre um tema muito importante, o Covid, o coronavírus. É um vírus já conhecido da humanidade já há muito tempo, já existe no mundo, não é algo novo, gente, as pessoas acham que é algo novo, não é. Coronavírus, antes do Covid-19, nos últimos 10 anos no Brasil, já havia circulado parece-me 4 variantes, sem sintomatologias graves, sem essa capacidade de contágio imensa que é a variante que surgiu em 2019, esse Covid-19. Então, por isso que uma parte da população já estava imunizada, 80% assintomáticos, às vezes a imunidade cruzada. As pessoas que tiveram coronavírus antes de 2019, outros coronavírus, elas já adquiriram a imunidade, tem os anticorpos que podem combater o Covid-19 e não aparecer nos reagentes, porque o anticorpo, nem todo anticorpo que combate o coronavírus 19, o Covid-19, ele reage com um reagente específico ao Covid-19. Então você acaba tendo os falsos negativos e a pessoa... O dado seria... Isso, por isso que a notícia é boa. A gente tem essa notícia desde o início que 80%, graças a Deus, apesar de termos muita perda, foi uma situação calamitosa, mas nós já temos a humanidade, em sua maioria, já tem uma proteção já de alguns anos. Então, aí a gente aparece agora com a boa notícia, o quê? O homem, através da criatividade, o poder que Deus delegou ao homem de poder criar algo novo, criou as vacinas, desenvolveu, e a gente assiste nesse momento no mundo países já liberando a movimentação social sem máscara, cidades em grandes países liberando, e a incidência de mortalidade no idoso, como o geriatra tem que falar, diminuiu. Então a gente tem uma queda grande na mortalidade nas pessoas idosas. Por quê? Porque a vacinação chegou primeiro para os idosos. Então a gente tem, graças a Deus, a boa notícia. A vacina tem de forma abrangente funcionado em todo o mundo e tem protegido as pessoas idosas. Isso não quer dizer que a gente tem que, a depender de cada cidade, local, país, estado, estar negligenciando, porque nós temos ainda perigo, né? Você tem variantes que vão surgindo, então é importante estar alerta e ter os cuidados. A gente assiste um crescimento na população adulta ativa, porque tentando muitas vezes essas pessoas buscar o prejuízo da parada da economia, sim. Essas pessoas de 20 a 50 anos de idade, que é economicamente ativa em busca de emprego, trabalho, empreender, vender, podem ter passado a se mobilizar com muito mais frequência, e essa mobilidade intensa dentro dos transportes coletivos, muito cheios, que acontece, né? Aumentou o movimento, voltou a aumentar. Aí agravou a situação. Agravou a situação. A gente tem que colocar isso, gente. As pessoas falam de determinados eventos aqui, acolá, pontuais, a gente assiste a TV, os jornalistas fazendo notícia, pegando eventos pontuais, um esporte, uma festa, mas, gente, a aglomeração grande a gente tem nos restaurantes, no dia a dia, nos ônibus, metrô. São milhares de feiras, cada cidade tem centenas de feiras, são 5.400 municípios no Brasil. Cada cidade tem várias dezenas, centenas de feiras, supermercados, transporte coletivo, as pessoas aglomeradas dentro dos carros fechados, dentro dos ônibus. E as feiras, dos males o menor, porque elas são livres, né? Então a questão de tentar fazer o isolamento pontual aqui vai ajudar a evitar alguns casos, mas na grande maioria das vezes esse reaquecimento e a necessidade do homem de sobrevivência em busca do mercado de trabalho que tem feito aumentar o contágio justamente entre 20 e 50 anos, mas a boa notícia é que a vacina também já está chegando nessa faixa etária e a gente com certeza vai começar a diminuir os agravos aí. Então a vacina está funcionando, a boa notícia é essa em todo o mundo e também em nosso país, com certeza a gente vai vencer. A gente venceu a gripe espanhola sem vacina. Gente, olha... 1918, né? Aí a gripe espanhola matou mais de 17 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que tem estudos que chegam até 100 milhões.
O Covid-19, a mortalidade está em torno de 3... A diferença de 17 milhões para 100 milhões é discrepante. Mas foi no mínimo 17, então de 17 a 100 os estudos. Então o que acontece? Naquela época, sem UTI, sem vacina, sem a quantidade de oxigênio que temos hoje, sem todos os recursos. A mortalidade por Covid, infelizmente, é alta também para o dia de hoje, algo inesperado para o nosso momento, né? Mas ela está chegando, talvez chegue a 4 milhões ou 5, ultrapasse um pouco isso, está em torno de 3 milhões e pouco, salvo engano. Mas a gente tem uma mortalidade menor do que a da gripe espanhola. E nós conseguimos superar a gripe espanhola sem vacina. Com vacina, vamos superar com facilidade relativa em relação à gripe espanhola, que é algo difícil que tem trazido sofrimento. Salvando as devidas proporcionalidades, né, de tempos, de população. Por que a gente tem que fazer esse programa positivo, gente? Porque a sequela maior que eu tenho assistido no consultório é o medo. As consequências do medo do Covid. As pessoas estão ainda temorosas, sofrendo, com traumas, apavoradas. Aquelas poucas que chegam no consultório. Eu imagino as centenas, milhares de pessoas que têm sofrido e passaram a ficar com um temor imenso, tiveram Covid e têm medo de ter de novo, e estão sofrendo, tomaram vacina e continuam com medo. Então a gente tem que começar a libertar as pessoas, não só do Covid, libertar do medo também. Por isso que é importante falar também positivamente da capacidade do homem de superar os momentos difíceis, as guerras, as pandemias. Nós somos capazes. Deus deu ao homem a capacidade de superação através da criatividade. O único ser posto aqui nesse mundo que, para se assemelhar mais a Deus, tem algo diferente dos outros seres, é o ser humano, porque ele é capaz de criar. Deus criou e deu ao homem a capacidade de criar. Cria sistema de comunicação novo, cria sistema de transporte novo e cria sistema de cura, de proteção novo. E essa capacidade de criar dada ao homem, esse dom, ele não foi menosprezado, o homem soube utilizar e com a fé que nós temos, nós vamos superar, com a criatividade e a fé. Estamos superando o Covid, tenho certeza, agora não vamos menosprezar. Precisamos manter os cuidados, porque a proteção pelas vacinas não é 100% eficaz, nós sabemos, mas a tendência é a gente começar a ter cada dia mais um cinturão maior, já o cinturão espontâneo, que é uma unidade de rebanho, que existe, isso aí a gente não pode ser... A gente tem que falar aqui nada de política, negócio de cloroquina, de negócio de ivermectina, a gente tem que falar a realidade. Certo? Então a vacina é boa, a gente tem que também respeitar quem buscou outras alternativas, os colegas médicos eu respeito. Eu tenho que chegar aqui e dizer a vocês, a gente vai superar. E todos os esforços feitos foram feitos na tentativa de ajudar as pessoas. E a gente tem que falar isso, é importante. E a vacina certamente vai trazer um auxílio grande. Você precisa ver o alívio das pessoas que tomaram a vacina, como elas se sentem bem. Vamos superar, gente. Essa boa notícia que você passa aqui para o nosso telespectador, Dr. Cláudio, ela traz em seu bojo também as positividades dela em nível nacional, aqui de Brasil. Isso, não é? Ou seja, em todo o mundo, inclusive no Brasil também. Inclusive no Brasil também. A mortalidade de idosos no Brasil caiu e muito. A mortalidade caiu praticamente para metade no Brasil, pós-vacina. Apesar de nós termos a questão de eficácia das vacinas sendo discutida, talvez uma terceira dose na questão da Coronavac, a questão disso tudo, por isso que é o idoso que tomou muita Coronavac tem que ter uma cautela, porque estão se solicitando novos estudos, mas de qualquer maneira funcionou e relativamente estamos tendo uma menor mortalidade, sim, certo? A vacina teve sua eficácia e nós estamos tendo uma menor mortalidade. E a gente já assiste os idosos mais tranquilos chegando depois da vacina. É importante estimular a vacinação. Mas o bom é que a notícia boa, quando chega, nos dá aquele alento, porque nós passamos por maus bocados. Ao longo desse quase 1 ano e meio, né, a partir do momento que foi decretada a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, cá para nós passamos por foram momentos terríveis de tensão, de preocupação, de liberação de muito cortisol, baixando a imunidade, ou seja, a preocupação muito grande, aí complicou mais ainda a situação. Porque o homem é um ser eminentemente social. Ele gosta de estar em atividade, em troca de conhecimento, se relacionando. Nós assistimos chegar jovens, netos, filhos de pacientes idosos no consultório. Eu faço geriatria e gerontologia. Eu não faço só geriatria. A gerontologia, eu sou gerontólogo, a gente atende toda a faixa etária, até as crianças, como acontece no Japão. Então eu sou geriatra e gerontólogo. Acaba atendendo às vezes a família inteira. A gente pega muitas pessoas jovens, ansiosas, passando a ter insônia que não tinham. Então a gente precisa dizer para esses jovens que amanhã serão idosos, possivelmente saudáveis, a maioria, esperamos por isso, que vamos superar a dificuldade de estudo, a dificuldade de percepção do mercado de trabalho. A pandemia exacerbou, já existia isso no país, a gente já consultava pessoas jovens com conflitos sobre a insegurança no futuro profissional do nosso país e nós assistimos isso exacerbar.
Então, houve realmente com a questão, uma das sequelas maiores da pandemia foi a questão econômica. E aí a insegurança sobre o emprego, a renda... É sequela maior. Maior. Tem para o jovem, para o adulto jovem, aquele que está com 18, 19, 20 anos, 20 e poucos anos, até 30. Tem pacientes até 34 anos que ainda está incerto no mercado de trabalho. Eu tenho pessoas com doutorado preparadas. Então, a gente tem realmente essa dificuldade econômica de viabilidade, de garantia de renda e sobrevivência no futuro, estressando a pessoa, trazendo conflitos para a pessoa jovem. Mas ela tem que entender, gente, e eu volto para a criatividade. Não fique só no feijão com arroz, crie o prato novo, crie alternativas de ocupação, de empreendimento, de rendimento. Criando, você pode criar produtos, serviços novos, a gente tem a informática favorecendo isso, a gente assiste sucesso a todo dia. Não se acomode em copiar, tente aproveitar o dom divino, criar. Essa mensagem vai para o jovem também, não somente na questão da superação direta do Covid, mas na superação da sequela pelo Covid, que é a dificuldade de renda em nosso país. Nós precisamos garantir isso, ter fé em empreendimento, não se acomodar. E as pessoas com menos condições financeiras, que estão recebendo auxílio, também não se acomodar. Temos que pedir isso, temos que lutar, produzir, crescer, para que nós possamos ajudar as pessoas, não somente a nós mesmos se sentindo melhor, se sentindo úteis. Isso dá uma satisfação grande. Ameniza o maior sofrimento do ser humano, que é muitas vezes não conseguir se realizar. Então procure se realizar a cada momento em coisas pequenas. Do pequeno você pode se transformar em um grande. Isso é a semente pequena que faz crescer a árvore grande. Plante o bom sentimento, a boa vontade, a força. Plante com fé, plante adubando com criatividade, tente criar, pare. Fé para parar a mente e tentar criar. Isso é o que vai trazer sucesso em sua vida e superar todo o atraso que a pandemia do Covid pode ter trazido. Isso aí é um alerta, uma grita perfeita. Você se referiu àquelas pessoas menos aquinhoadas financeiramente, que recebem até o auxílio moradia para não ficarem acomodadas. E nós que conhecemos pessoas de classe média, média alta, com condições de sobrevivência para o resto da vida. Aposentados e que passam o dia inteiro numa cama, com celular, num sofá, sem desenvolver uma atividade física. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque você está abreviando a sua vida. Você pode morrer mais cedo por falta de atividade física. Isso tem acontecido muito no seio da sociedade maior. É verdade, a longevidade toda. Gente, não só o tempo de vida. Os estudos de gerontologia mostram que a ocupação social com satisfação aumenta o tempo de vida e aumenta a longevidade, a satisfação durante o processo de envelhecimento. Lembrar que o processo de envelhecimento começa desde o nascimento. Você, quando inicia a vida, criança, adolescente, adulto, 20, 30, 40 anos, você está envelhecendo também. A partir dos 30 já começamos a perder resistência, 35 anos de idade, o jogador de futebol já é veterano, 40, a mulher não consegue dizer que tem 20, por mais que use maquiagem. E aí, gente, idoso não é só aquele acima de 60 anos, não, o envelhecimento começa bem mais cedo. Se prepare para envelhecer bem tudo que você faz. O que você faz na sua infância vai repercutir lá na velhice, lá adiante. A gente pode falar sobre isso. Inclusive a forma de pensar, o condicionamento de um bom pensamento em fé. E a religião e aqueles que fazem uma boa divulgação de princípios religiosos que podem ajudar o jovem merecem nossos parabéns, aqueles líderes religiosos. É importante intensificar esse trabalho, orientar os jovens para que a gente possa ter uma população futura produtiva, com satisfação, menos depressiva, com mais união e mais superação. Vamos superar o Covid, vamos superar a economia. O Brasil é rico, o Brasil é forte, é um país de superação, sempre, apesar de todas as crises. Vamos superar todos juntos com fé. É um país, temos que ser patriota e patriotas com fé.